Bom dia, pessoal, tudo bom? Então, estamos aqui no domingo e vamos hoje falar sobre um pouco de raciocínio lógico nas provas da Receita Federal, né? Então, esses concursos tradicionalmente são organizados pela ESAF e, na verdade, raciocínio lógico na ESAF não é apenas raciocínio lógico propriamente dito. O raciocínio lógico da ESAF, na verdade, é um mix de matérias, né? Então, envolve toda a parte de raciocínio lógico, propriamente dito. Temos ainda toda a parte de matemática, né? A matemática completa do ensino médio. Todos os assuntos que você puder imaginar, né? Então, inclusive, matrizes, determinantes, sistemas lineares, polinômios, funções, logaritmos. Todos esses assuntos são cobrados nas provas da ESAF. E além da parte de matemática, temos também matemática financeira e estatística. E estatística, além da parte de estatística descritiva, temos também a parte de estatística inferencial, certo? Bom, a parte de estatística inferencial, né, envolve toda a parte de variáveis aleatórias, né, distribuições de probabilidade, distribuição normal, testes de hipótese. Então, o conteúdo de raciocínio lógico da ESAF é uma coisa simplesmente gigantesca, certo? Não tem como você se preparar para uma prova da Receita Federal, né, ou qualquer outro concurso que seja organizado pela ESAF, pelo menos na parte de raciocínio lógico, em 2 ou 3 meses. Não tem como, certo? Se você quiser dominar todos os tópicos, né, que são abordados pela ESAF, você tem que passar aí, digamos, pelo menos uns 6 meses para poder dominar todos os assuntos. Então, a ideia nesse curso do Pulo do Gato é justamente focar nos assuntos que mais caem nas provas da ESAF, certo? Então, por exemplo, números complexos já foram cobrados na ESAF? Já, mas também não é uma coisa que é muito frequente. Tem outros assuntos que são muito mais importantes, como matriz e determinantes de sistemas lineares. É um assunto que a ESAF adora, certo? Então, matriz e determinantes de sistemas lineares são assuntos que você tem obrigação de estudar para essas provas, certo? Então, outros assuntos, como análise combinatória e probabilidade. Se você vai fazer uma prova da ESAF e você não estudou análise combinatória e probabilidade, pode desistir, certo? Porque são assuntos, né, que normalmente são contemplados com pelo menos 2 questões, uma de cada, certo? Uma questão de análise combinatória, uma questão de probabilidade, ou às vezes 2 questões de combinatória e 2 de probabilidade, depende muito. Mas são assuntos que a ESAF adora, certo? Matemática financeira tem sido deixado um pouco de lado nas últimas provas da banca, certo? Então, antigamente, naqueles concursos da Receita, né, da década de 90, 96, certo? 2000, nessa época a ESAF gostava muito de matemática financeira e eram questões realmente difíceis. Hoje em dia, pelo menos, por exemplo, no concurso para auditor fiscal do trabalho, caiu uma questãozinha de matemática financeira, certo? Então, uma questãozinha bem simples de desconto, né? Nada do outro mundo. Então, aquelas questões cabulosas, né, que da ESAF de matemática financeira, que envolvia equivalências financeiras, estão sendo um pouco deixadas de lado, certo? Então, hoje em dia, o foco da ESAF é muito mais na parte de raciocínio lógico, né, a parte de lógica proposicional, análise combinatória e probabilidade, que são assuntos, né, adorados, né, por essa banca. Alguns assuntos da matemática de ensino médio, como matriz, determinantes de sistemas lineares, e a parte de estatística, certo? A parte de estatística é importantíssima nas provas da ESAF de hoje em dia, beleza? Bom, eu escolhi como a gente
para organizar essa aula, eu não posso partir do pressuposto de que vocês já estudaram, né, os assuntos, para fazer algo que seja interessante para que você possa ver como o raciocínio lógico é cobrado nas provas da ESAF. Então, eu escolhi uma prova que foi organizada pela ESAF, é a prova para a ata do Ministério da Fazenda. Essa prova foi organizada no ano de 2012, certo? E foi uma prova muito bem elaborada, bem distribuída, como eu falei, né, contemplando os assuntos mais adorados pela ESAF. Né? Então, a gente vai ver aqui um pouquinho de matriz determinante do sistema linear, vamos ver análise combinatória, obviamente, probabilidade, a parte de lógica proposicional. Então, todos esses assuntos foram organizados, né, foram contemplados nessa prova do Ministério da Fazenda que a gente vai resolver hoje, certo? Bom, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Bom, então vamos resolver a prova de raciocínio lógico, né, do concurso do Ministério da Fazenda em 2012, que é uma prova muito bem elaborada e, como eu disse, contemplou, distribuiu bem os assuntos, né, que a ESAF gosta. Só confirmar que está todo mundo vendo minha tela. E vamos começar. Bom, tudo ok. Então vamos começar aí com a questão. Essa, eu coloquei a numeração da prova mesmo, certo? Foi a questão número 71 deste concurso. A proposição P e se P então Q é logicamente a proposição. Então aqui a gente tem uma proposição composta, certo? Esse aqui é o símbolo do conectivo I e esse aqui é o símbolo do conectivo se então. Então, esse é um assunto que é muito cobrado em provas da ESAF, né? Equivalências lógicas. O que são proposições logicamente equivalentes? São proposições que têm os mesmos valores lógicos, certo? De uma maneira coloquial, digamos assim, proposições equivalentes são aquelas que têm o mesmo significado lógico, certo? Ou seja, se você fala, por exemplo, se bebo, então não dirijo. Se dirijo, então não bebo. Essas duas frases querem dizer a mesma coisa. Elas são logicamente equivalentes. Como é que você verifica se duas proposições são equivalentes ou não? Você tem que construir a tabela verdade. Se quando uma for verdadeira, a outra também for verdadeira, e quando uma for falsa, a outra também for falsa, elas são equivalentes. Ou seja, se elas têm sempre os mesmos valores lógicos, certo? Então, sempre que as duas tiverem todos os valores lógicos iguaizinhos, elas serão equivalentes. Se elas forem diferentes em alguma linha da tabela, já não serão equivalentes, certo? Bom, eu tenho aqui duas proposições envolvidas, a proposição P e a proposição Q. Sempre que eu tenho duas proposições envolvidas, a nossa tabela tem 4 linhas, certo? Então, tá aí a tabela que a gente tem que construir. A gente começa aqui com as proposições P e Q. Eu preciso construir se P então Q, está aqui. Depois eu vou conectar a proposição P com esta proposição se P então Q, certo? Está aqui. E depois vou construir as proposições das alternativas, certo? Bom, o início da tabela é um padrão. Sempre vai ser assim, ó. V, V, F, F, V, F, V, F. Por quê? Porque eu tenho que contemplar aqui todas as possibilidades. Quando P é verdadeiro e Q é verdadeiro. Quando P é verdadeiro e Q é falso. Quando P é falso e Q é verdadeiro. Quando os dois são falsos. Então aqui estão sendo contempladas todas as possibilidades, certo? Na primeira linha, eu estou supondo que ambas P e Q são verdadeiras. Na última linha, estou supondo que as duas são falsas. Aqui, a primeira é verdadeira, a segunda é falsa. E aqui, a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Não existe outra possibilidade. Apenas essas 4. E é por isso que quando a gente trabalha com duas proposições P e Q, eu só tenho
4 possibilidades. A minha tabela terá 4 linhas, certo? Bom, eu vou construir agora a proposição se P, então Q, certo? Bom, o se, então, tem uma regra interessante. Ele só é falso em uma linha. Toda vez que você tem uma proposição composta pelo se, então, você só terá falso em uma linha. Qual é a linha? A linha em que ocorre VF, certo? Então, onde é que está ocorrendo VF aqui? Na segunda linha. VF nesta ordem, certo? Então, VF nessa ordem é falso aqui. Vai ter um falso aqui na segunda linha e o resto vai ser verdadeiro. Beleza? Muito fácil, né? O que é que a gente vai fazer agora? Eu vou conectar esta proposição P com esta proposição se P, então Q, certo? E aí, conectando essas duas proposições pelo conectivo I, este aqui é o símbolo do conectivo I, certo? Uma proposição composta pelo conectivo I só é verdadeira quando os dois componentes são verdadeiros, certo? Então, tá aqui, ó. Proposição P, proposição se P, então Q. Eu vou conectar a primeira coluna com a terceira coluna através do conectivo I. O conectivo I é verdadeiro quando os dois são verdadeiros. Então, os dois são verdadeiros aqui na primeira linha, vai dar verdadeiro aqui. Na segunda linha, eu não tenho os dois verdadeiros. Na terceira linha, eu não tenho os dois verdadeiros. Na última linha, não tenho os dois verdadeiros. Então, só vai ficar verdadeiro na primeira linha e falso no resto. Certo? Bom, agora vamos construir as outras colunas, certo? Então, a proposição que foi dada no enunciado, ela é V na primeira linha e falso no resto, certo? Agora eu vou construir aqui a da letra A. P ou Q? Bom, eu vou conectar as duas primeiras colunas através do conectivo OU. O conectivo OU, ele é verdadeiro quando tenho pelo menos uma verdadeira. Então, tem pelo menos uma verdadeira aqui na primeira linha? Tem. Então, bota a verdadeira aqui na primeira linha. Tem pelo menos uma verdadeira aqui na segunda linha? Tem. Então, bota a verdadeira aqui. Tem pelo menos uma verdadeira aqui? Tem. Então, coloca a verdadeira aqui também. Tem pelo menos uma verdadeira aqui na última linha? Não. Então, bota falso aqui. Certo? Bom, esse símbolo aqui é o símbolo da negação. Certo? Então, é não P. Não P é o contrário, é o oposto da coluna formada por P. Então, se aqui é VV, FF, aqui vai ser o quê? FF, VV. Ok? Agora, não que. Não que é a negação de que. Então, como eu tenho aqui VF, VF, eu vou ter aqui agora o quê? FV, FV. Veja só o que é que eu quero. Eu quero comparar esta coluna, que é a coluna do enunciado, com as colunas das alternativas, certo? Então, compare com a letra A. Essa aqui é a alternativa A. Estas duas colunas são idênticas? Não. Aqui na primeira linha, elas são idênticas. Na última linha, são idênticas. Mas aqui no meio, não. Aqui essa proposição é falsa, essa daqui é verdadeira. Então, esta proposição e esta não são equivalentes. Vou comparar agora esta proposição, que é a do enunciado, com esta proposição, que é a alternativa B. Elas são idênticas? Não. Porque aqui na primeira linha é verdadeiro e aqui na primeira linha é falso. Então, já não são equivalentes. Mesma coisa com essa. Esta proposição não é equivalente a esta daqui. Porque na primeira linha, quando a primeira é verdadeira, esta daqui é falsa. Também posso comparar com a letra C. A letra C, ela compara com a proposição P. Vamos verificar se esta proposição, que é a proposição do enunciado, é equivalente a P. Então, V na primeira linha, V na primeira linha. Ok. F na primeira linha, V na segunda linha. Então, está errado. Elas não são equivalentes. Elas só não são equivalentes por causa da segunda linha, certo? Porque a terceira linha é igual e a quarta linha também é igual, certo? Bom, só me resta agora a alternativa E.
A alternativa E é P e Q. P e Q. Então, P e Q. Como assim? Eu vou conectar essas duas proposições através do conectivo I, certo? Bom, conectivo I só é verdadeiro quando as duas componentes são verdadeiras, certo? Então, P e Q. É verdadeira aqui na primeira linha? É, porque as duas são verdadeiras. Verdadeiro. V e F. V e F. Certo? Então, eu tenho as duas verdadeiras? Não. Então é falso aqui na segunda linha. F e V. Eu tenho verdadeiro nos dois? Não. Então é falso também. E aqui eu tenho os dois falsos, vai dar falso. O I só é verdadeiro quando os dois são verdadeiros. Certo? Bom, compare agora essas duas colunas. Elas são idênticas. Então elas são equivalentes. Certo? Então, se elas são equivalentes, o gabarito está aqui na letra E. Vamos agora à questão de número 72. Se Marta é estudante, então Pedro não é professor. Se Pedro não é professor, então Murilo trabalha. Se Murilo trabalha, então hoje não é domingo. Ora, hoje é domingo. Logo, Marta não é estudante e Murilo trabalha. Marta não é estudante, Murilo não trabalha e assim por diante. Bom, esta questão é uma questão clássica em provas da ESAF, certo? É uma questão que envolve lógica de argumentação, certo? É muito simples. Primeiro passo para resolver essa questão é escrever de uma maneira, né, que você possa relacionar as proposições. Você pode fazer assim. Se você não quiser perder tempo, obviamente, escrevendo todas as frases, você pode fazer. Pode criar símbolos. Você pode estar assim, se M é este, de estudante, então P não é prof. Se P não é prof, então M trabalha ou trabe. Só para você escrever de uma maneira mais organizada e poder enxergar aí o que é que a gente vai fazer, certo? Bom, então como é que você resolve uma questão de lógica de argumentação como essa daqui? É muito simples. O que é que a gente tem? Nós temos um conjunto de proposições, certo? E queremos tirar uma conclusão a partir dessas proposições, certo? O que é que eu vou fazer então? A maneira para resolver esse tipo de questão é muito simples. É só partir do pressuposto de que todas as afirmações, todas as sentenças, todas essas proposições são verdadeiras, certo? Então, sempre que você tem um conjunto de frases e no final ele diz assim, logo, você vai ter que tirar uma conclusão. O que é que você vai fazer? Você vai partir do pressuposto de que todas as proposições são verdadeiras. Inclusive esta última, que é uma proposição simples. Então você vai partir do pressuposto que essa proposição aqui, se Marta é estudante, então Pedro não é professor, é verdadeira. Se Pedro não é professor, então Murilo trabalha, é verdadeira. Se Murilo trabalha, então hoje não é domingo, é verdadeira. E aqui, hoje é domingo, é verdadeiro. Certo? Bom, então se hoje é domingo é verdade, então aqui onde tem hoje não é domingo, vai ser o quê? Falso. Beleza? Bom, o que é que eu estou fazendo? Eu estou partindo do pressuposto de que todas as proposições são verdadeiras. E quando é que o se, então, é verdadeiro? Quando não ocorre VF, certo? Então, se a segunda for falsa, a primeira não pode ser verdadeira, tem que ser falsa. No se, então, se ocorre VF, dá falso. Vou até mostrar aqui na primeira questão. Lembra do se, então? O se, então, só foi falso em um lugar. Quando é que o se, então, é falso? Quando ocorre VF, certo? É a única ocasião em que o se, então, é falso. Quando as duas são falsas, o se, então, é verdadeiro. Beleza? Então, Murilo trabalha aqui ficou falso, certo?
Murilo trabalha aqui, falso. De novo, no se então não pode ocorrer VF. Então, se a segunda é falsa, a primeira não pode ser verdadeira. Vai ter que ser o quê? Vai ter que ser falsa. Então, Pedro não é professor, é falso. Se Pedro não é professor, é falso, o se então não pode ter VF. Se a segunda é falsa, a primeira não pode ser verdadeira. Tem que ser falsa. E aí, ó, quais são as nossas conclusões? Marta é estudante, é falso. Isso quer dizer que Marta não é estudante. Pedro não é professor. Isso quer dizer então que Pedro é professor. E Murilo trabalha é falso. Tem que dizer então que Murilo não trabalha. Certo? E aí a resposta está lá na letra B. Marta não é estudante. Por quê? Porque Marta é estudante é falso. E Murilo não trabalha. Porque Murilo trabalha é falso. Certo? Uma outra conclusão é a de que Pedro é professor. Pedro é professor. Certo? Porque Pedro não é professor é falso. Isso quer dizer que Pedro é professor. Bom, vamos aí para a nossa próxima questão. Também uma questão de lógica de argumentação, só que a maneira como a gente vai resolver é um pouquinho diferente, certo? Em uma cidade, as seguintes premissas são verdadeiras. Nenhum professor é rico. Alguns políticos são ricos. Então pode-se afirmar que nenhum professor é político, alguns professores são políticos, alguns políticos são professores, alguns políticos não são professores, nenhum político é professor. Então essa questão também é muito comum em provas da ESAF, certo? Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que aprender a representar essas frases com conjuntos. Né? Toda vez que você tiver essas questões aí, essas frases envolvendo nenhum, algum, existe, todo, que são chamados quantificadores, você vai resolver com diagramas, certo? Então ele começa dizendo que nenhum professor é rico. Imagine aí, como é que você vai representar essa frase no conjunto? Tem o conjunto dos professores e o conjunto dos ricos. Tenta aí desenhar no papel. Como é que você desenharia esse diagrama para representar que nenhum professor é rico? Tenta fazer aí. Fizeram? Tá aqui, ó. Essa é a representação de que nenhum professor é rico. Não existem elementos comuns entre o conjunto dos professores e o conjunto dos ricos, certo? Bom, tente desenhar agora aí, dizer que alguns políticos são ricos. Então você vai ter que desenhar o conjunto dos políticos e relacionar com o conjunto dos ricos. Tente fazer aí. Como é que você acha que vai ficar o diagrama? Bom, aí você deve ter percebido que gera uma dúvida na hora de desenhar o diagrama, né? Por quê? Porque o conjunto dos políticos tem que ter elementos em comum com os ricos, não é isso? Alguns políticos são ricos. O problema é que a gente não sabe qual é a relação desse conjunto com os professores. A gente não sabe se eu fecho o conjunto aqui, assim. Você não sabe se cruza aqui o conjunto dos professores. Você também não sabe. Opa, tem um errinho aqui. Você também não sabe se o conjunto dos políticos vai englobar o conjunto dos professores, certo? Então, como a gente não sabe, a gente não desenha, a gente deixa na dúvida, não completa o desenho dos políticos, certo? O que eu tenho certeza é que existem elementos em comum entre o conjunto dos políticos e o conjunto dos ricos. Qual é a relação dos políticos com os professores? Não sei. A única coisa que eu sei é que tem esses elementos aqui, são políticos que são ricos e que essas pessoas não são professores, certo? Porque nenhum professor é rico, certo? Então, letra A. Nenhum professor é político. Você pode afirmar com certeza que nenhum professor é político? Olha, pode até ser, mas nós não temos certeza, certo? Porque eu não sei onde é que fecha o conjunto dos políticos, senão não pode ser a letra A. Você pode afirmar a letra B que alguns professores são políticos? Também não sei, porque esse conjunto poderia fechar aqui fora,
certo? Letra C. Alguns políticos são professores. Você tem certeza que alguns políticos são professores? Não temos essa certeza. Letra D. Alguns políticos não são professores. Aí sim. Quais são os políticos que não são professores? Esses aqui em vermelho. Esses políticos são ricos. E como eles são ricos, não são professores. Então eu posso afirmar que existem políticos que não são professores. Gabarito está na letra D. Não sei se vocês perceberam, mas a letra B e a letra C são iguais. Alguns professores são políticos e alguns políticos são professores, é a mesma coisa. Então já não poderia ser nem a letra B nem a letra C, porque elas dizem a mesma coisa. A não ser que a questão fosse anulada com duas respostas. Mesma coisa a letra A e a letra E. A letra A e a letra E são idênticas. Nenhum professor é político, nenhum político é professor, é a mesma coisa. Então se a letra A fosse resposta, a letra E também seria. Então partindo do pressuposto que a gente só tem uma resposta correta, você não precisa nem fazer nada, só marca a letra D. Porque a letra A e a letra E são idênticas, a letra B e a letra C também são idênticas. Então, como eu só posso ter uma resposta, não pode ser B, porque C também seria. Não pode ser A, porque E também seria. Então, a gente, por exclusão, fica na letra D. Beleza? Bom, uma questãozinha agora sobre matrizes, a questão número 74. Certo? Dadas as matrizes 2, 3, 1, 3 e B, 2, 4, 1, 3, calcule o determinante do produto AB. Então, para resolver essa questão, você não precisa saber multiplicar matrizes, certo? Existe um teoremazinho que resolve essa questão em segundos. Essa questão dá para fazer sem nem tocar no lápis, certo? Então, qual é o teorema que a gente precisa conhecer? É o teorema de Binet, B-I-N-E-T, teorema de Binet. O que é que diz o teorema de Binet? Diz que o determinante do produto AB é o determinante de A vezes o determinante de B. Ai, Guilherme, eu não sei o que são determinantes, não sei o que é matrizes, estou desesperado. Não fique, porque essas questões são muito fáceis, certo? Matrizes e determinantes de sistemas lineares são assuntos extremamente mecânicos, certo? Você aprende como aplicar os teoremas, não tem erro. É só questão de treinar. Já é bem diferente de análise combinatória, porque a análise combinatória são pouquíssimas fórmulas, mas não tem nada de mecânico. Né? Muita interpretação em cima das questões. Então, você lê a questão de análise combinatória e fala, como é que eu resolvo? Né? Como é que eu vou aplicar aquela fórmula nesse problema? Já é diferente de uma questão de matrizes, questão de determinantes. Questão de matrizes e determinantes, se você resolver 50 questões, você resolve qualquer uma. Análise combinatória não. Análise combinatória você tem que resolver 100, tem que resolver 200, 300 e nunca parar, certo? Porque a criatividade é impressionante. Bom, então como é que a gente calcula o determinante? O que é que eu preciso aqui? Eu preciso calcular o determinante do produto AB. A gente não aprendeu ainda como multiplicar matrizes, mas não precisa para resolver essa questão. O que a questão está pedindo é o determinante do produto. E o teorema de Binet diz que o determinante do produto é o produto dos determinantes. Então eu só preciso calcular o determinante de A e calcular o determinante de B. Certo? Então como é que calcula o determinante de A? É muito fácil. É só você multiplicar aqui a diagonal principal, 2 vezes 3, 6, e subtrair o produto da diagonal secundária. 3 vezes 1, 3, você vai subtrair. Então 6 menos 3, o determinante de A é igual a 3. Certo? Vamos agora calcular o determinante de B. Mesma coisa. 2 vezes 3, 6. 4 vezes 1, 4. É só subtrair. 6 menos 4. Certo? Dá 2. E agora é só jogar aqui. Ó. Quem é o determinante de A é 3. Quem é o determinante de B é 2. 3 vezes 2 dá 6. E o gabarito está na letra E. Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha lá no chat, ver se vocês estão com alguma dúvida. E eu volto aqui para resolver. Olha. Professor, nesse tipo de questão tem que usar a tabela ou tem outro caminho? Olha, naquela questão especificamente tem que usar a tabela,
certo? Mas muitas outras questões envolvem a equivalência, você não precisa construir a tabela, certo? Você só precisa conhecer algumas equivalências mais importantes, certo? Mas naquela questão especificamente, respondendo a questão aí, a pergunta de Roberto, você tem que construir a tabela, certo? 98% das questões de equivalência você não precisa construir tabela, certo? Somente naquela questão especificamente, certo? Ah, faltou a letra C, porque a letra C era a primeira coluna, era a P, certo? Beleza? Vamos em frente. Então tá tranquilo aí, né? Calcular o determinante é muito fácil. É só você multiplicar aqui 2 vezes 3, 6. 3 vezes 1, subtrair. Certo? E aqui também. 2 vezes 3, 6. 4 vezes 1, 4. Subtrai 2. E aplica agora aqui no determinante de Binet. Tranquilo? Vamos em frente. Na mesma questão, na mesma prova, quer dizer, veio assuntos que estão relacionados, né? Que é a solução de sistemas lineares. Certo? Só que essa questão daí eu vou resolver de uma maneira bem interessante. Veja só. Dado o sistema de equações lineares, 2x mais 3y menos 4z igual a 3, x menos y mais 5z igual a 6, x mais 2y mais 3z igual a 7, ele quer saber o valor de x mais y mais z. Olha, essa questão do Ministério da Fazenda foi a primeira vez que caiu esse tipo de questão. E depois dela, a ESAF já fez a mesma coisa umas 2 ou 3 vezes. Mesma coisa. Veja só, se você fosse resolver esse sistema por substituição, por exemplo, ou regra de Cramer, ou qualquer outro método da adição, daria muito trabalho. Só que veja que nessa questão nós não precisamos calcular o valor de x, o valor de y, o valor de z. A questão está pedindo o valor de x mais y mais z. E aí, por causa dos números que foram escolhidos para esse sistema, dá para fazer de uma maneira mais rápida, né? Foi um presente da ESAF para você. E a ESAF já deu esse presente outras vezes, certo? Se não estou enganado, foi na prova do DENIT que eles colocaram a mesma coisa, certo? Veja só. Ele está querendo x mais y mais z. Então, o que é que acontece quando você soma as três equações? Olha só. 2x mais x dá 4x. 3x, 3y menos y dá 2y. Com 2y dá 4y. Menos 4 mais 5 dá 1, mais 3 dá 4. Então, observe que se você somar essas três equações, eu vou ficar assim, ó. 2 mais 1 dá 4x. 3 menos 1 dá 2, mais 2 dá 4y. E menos 4 mais 5 mais 3 dá 4. E 3 mais 6 dá 9, mais 7, 16. Então, eu descobri agora que 4x mais 4y mais 4z é 16. Certo? Só que o que é que eu quero? Eu quero x mais y mais z. Então, é só dividir essa equação aqui por 4. Certo? Dividindo essa equação por 4. 4 por 4 dá 1. 4 por 4 dá 1. 4 por 4 dá 1. E 16 por 4 vai dar 4. Então, x mais y mais z é igual a 4. E o gabarito está aqui na letra C. Certo? Nem precisou resolver o sistema de fato. Quem resolveu o sistema de fato vai encontrar 4 também. Só que vai resolver a questão em 5 minutos, em 10 minutos. Certo? Vamos lá. Sorteando-se um número de uma lista de 1 a 100, qual é a probabilidade de um número ser divisível por 3 ou por 8? Então, questãozinha de probabilidade, certo? Primeiro, qual é a probabilidade de um número ser divisível por 3? Aí veja só, você não pode simplesmente somar a probabilidade de um número ser divisível por 3 com a probabilidade de ser divisível por 8. Por quê? Porque tem números que são divisíveis por 3 e que são também divisíveis por 8. Por exemplo, 24. 24 é um número que é divisível por 3 e que também é divisível por 8. Então, se você soma a probabilidade
de ser divisível por 3 com a probabilidade de ser divisível por 8, tem números que vão ser contados duas vezes, como por exemplo 24 ou o número 48, certo? Na verdade, todos os múltiplos de 24, né, que é o mínimo múltiplo comum entre 3 e 8. Então, como é que a gente tem que resolver essa questão? Você vai somar. Primeiro que eu vou calcular logo as probabilidades aqui, certo? Qual é a probabilidade de ser um múltiplo de 3? Olha, de 1 a 100, tem quantos múltiplos de 3? Tem 33, né? Porque é só pegar 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e assim por diante. São 33 números, né, divisíveis por 3 de 1 a 100. É só dividir 100 por 3. 100 por 3 dá 33, são 33 múltiplos de 3, certo? Já os múltiplos de 8 são 12. É só dividir 100 por 8. 100 dividido por 8 dá 12. Então são 12 múltiplos de 8. Só que aí eu ainda preciso, para fazer o meu cálculo, calcular a probabilidade de um número ser múltiplo dos dois, que no caso são os múltiplos de 24. Quais são os múltiplos de 24? 24, 48, 72 e 96. São 4. Então a probabilidade de um número ser múltiplo de 3 e ser múltiplo de 8 é a probabilidade de ser múltiplo de 24. Porque 24 é o MMC entre 3 e 8. É o mínimo múltiplo comum entre 3 e 8. São 4 números, num total de 100, 4%. Então, como é que você faz isso aqui? É como, na mesma maneira que aquelas questõezinhas de conjunto, né? Vai ser a probabilidade de ser um múltiplo de 3 mais a probabilidade de ser um múltiplo de 8. Só que tem números que foram contados duas vezes. Então, você subtrai. Menos a probabilidade de ser múltiplo de 24. Certo? Então, a probabilidade de ser múltiplo de 3 ou de 8, você vai pegar a probabilidade de ser múltiplo de 3 mais a probabilidade de ser múltiplo de 8 e subtrair a probabilidade de ser múltiplo dos dois, que são os números que foram contados duas vezes. Aí é só somar 33% com 12% e subtrair 4%, vai dar 41% o gabarito na letra A. Guilherme, eu resolvi essa questão aqui de outra maneira. Eu escrevi todos os múltiplos de 3. Beleza. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, parará, até 29. Certo? Aí eu escrevi também os múltiplos de 8. 8, 16, 24, certo? 32, 40, 48, 56 e assim por diante, até 96. Aí você contou lá 36 múltiplos de 3 e contou 12 múltiplos de 8. Aí você já tem 45 múltiplos. Só que alguns números foram contados duas vezes. Quais foram os números contados duas vezes? 24, 48, 72 e 96. Então, de 45 eu tenho que excluir 4 que foram contados duas vezes. Então, me interessam 41 números. 41 em que total? Num total de 100. Então, é 41%, gabarito na letra A. Beleza? Bom, vamos aí para a questão número 77. Lembra que eu falei aqui no início da aula que a ESAF adora probabilidade? Então, questão 76 foi probabilidade, questão 77 é probabilidade. Veja aí, uma caixa contém 3 bolas brancas e 2 bolas pretas. 2 bolas serão retiradas dessa caixa, uma a uma e sem reposição. Como assim sem reposição? Ele retira a bola e não coloca de volta. Qual a probabilidade de serem da mesma cor? Olha, se eu quero a probabilidade de serem da mesma cor, o que é que eu estou interessado? Eu estou interessado em 2 bolas brancas ou em 2 bolas pretas, certo? Então, eu quero calcular a probabilidade de a primeira ser branca e da segunda bola ser branca, ou a probabilidade da primeira ser preta e da segunda bola ser preta também, certo? Sem reposição. Então, vamos lá. Probabilidade de serem 2 brancas ou de serem 2 pretas. Qual é a probabilidade de a primeira bola ser branca? Olha, eu tenho 3 bolas brancas em um total de 5. Então, é 3/5. E qual é a probabilidade de a segunda ser branca? Olha, eu tinha 3 brancas num total de 5.
Só que eu tirei a primeira e não devolvi. Então não tenho mais 3 bolas brancas, eu tenho 2 bolas brancas. E o meu total não são mais 5, são 4. Então 3/5 é a probabilidade de a primeira ser branca. A segunda não é 3/5 de novo, é 2/4. Por quê? Porque se antes eu tinha 3 bolas brancas, eu retirei uma, só tenho 2. E se o meu total era 5, agora são 4. Agora perceba que se o enunciado dissesse que era com reposição, a probabilidade de a primeira ser branca é 3/5, porque eu tenho 3 brancas num total de 5. Só que aí eu devolvo. Então, se você devolve, você de novo vai ter 3 bolas brancas e num total de 5, certo? Ou, aí bota agora mais. Eu vou calcular a probabilidade de serem 2 pretas, certo? Qual é a probabilidade da primeira bola ser preta? Eu tenho 2 bolas pretas num total de 5. Se você retira a primeira preta, vão sobrar quantas pretas? Uma num total de 4. Ok? Agora é só somar. 3 vezes 2, 6 sobre 20, mais 2 sobre 20. 8 sobre 20. Como é que transforma isso em porcentagem? É só multiplicar por 100%. 100 dividido por 20 dá 5, vezes 8, 40%. Gabarito na letra C. Beleza? Então, aí 2 questõezinhas de probabilidade. Ok? Lembrando que se fosse com reposição, você estaria colocando a bola de volta. Então o total não iria mudar, certo? Você continuaria tendo 3 bolas brancas no total de 5 e depois continuaria tendo 2 bolas pretas no total de 5, certo? Bom, questão 78. Antes de ir para 78, deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida, para não ficar a dúvida acumulada. Leandro, esse esquema foi uma situação específica da prova da ESAF, daquela questão, certo? Porque ele não queria o valor de x, o valor de y e o valor de z. Ele queria o valor de x mais y mais z. E por acaso, quando você somava as 3 equações, ficava 4x, 4y e 4z, certo? E aí é só dividir por 4. Foi uma coisa que a ESAF fez de propósito. E não fez apenas uma vez, já fizeram 2 ou 3 vezes, certo? Bom. Exato, tentaram por matriz e probabilidade. Exatamente foi uma coisa que eu comentei no início da aula, né? Bom, vamos lá. Continuando. Questão agora de análise combinatória. Já falei que a ESAF ama análise combinatória, probabilidade, matrizes, determinantes, sistemas lineares, né? Então, foram aí uma questão de matrizes e uma questão de sistema linear. 2 questões de probabilidade. E agora, se eu não estou enganado, são 2 ou 3 de análise combinatória. Vamos lá. O número de centenas ímpares e maiores do que 300, com algarismos distintos, formadas pelos algarismos 1, 2, 3, 4 e 6, é igual a quanto? Então, ó, o número de centenas. Centenas são números de 3 algarismos, certo? Então, beleza, já bota na cabeça aí que o número tem que ter 3 algarismos. Tem que ser maior que 300. Então, se tem que ser maior que 300, o primeiro algarismo, certo? Tem que ser o quê? Maior que 3, maior ou igual a 3. Pode ser 3, pode ser 4 ou pode ser 6. Porque eu estou restrito a esses 5 algarismos aqui. Certo? E tem que ser ímpar. Se tem que ser ímpar, o algarismo das unidades tem que ser ímpar. Certo? Então veja só. Centenas são números de 3 algarismos, já botei aqui. Tem que ser maior que 300. Então o primeiro pode ser 3, pode ser 4 ou pode ser 6. Certo? E tem que ser ímpar. Se tem que ser ímpar, esse algarismo aqui das unidades tem que ser ímpar. Certo? Bom, vamos calcular aqui no primeiro caso. 3 já foi usado. Ele diz que os algarismos têm que ser distintos.
Então, se o 3 já foi usado aqui, você vai excluir o 3. O que é que vai sobrar? Vai sobrar o 1, o 2, o 4 e o 6. Mas o número tem que ser ímpar. Se tem que ser ímpar, o último algarismo tem que ser ímpar. Então, obrigatoriamente, este número daqui vai ser ímpar. Só pode ser 1, porque o 3 já foi usado. O último algarismo ímpar que sobra é o 1. Então, bota ele aqui. Bom, e esse daqui? Esse daqui vai poder ser o 2, vai poder ser o 4, vai poder ser o 6. Então, tem 3 possibilidades para esse primeiro caso aqui. Certo? Porque eu posso botar 2 aqui no meio, posso botar 4 ou posso botar 6. Ok? Bom, vamos agora para o segundo caso. 4 no algarismo das centenas. Como o número tem que ser ímpar, primeiro, já pode excluir o 4, certo? Apaga o 4 daqui. Sobrou quem? O 1, o 2, o 3 e o 6. Só que o número tem que ser ímpar. Se o número tem que ser ímpar, este último algarismo aqui pode ser 1 ou pode ser 3. Então, tem quantas possibilidades para esse algarismo aqui? Tem 2. Pode ser 1 ou pode ser 3. Certo? Então, tem 2 possibilidades para esse algarismo daqui. Veja só, eu já usei o 4 e vou usar o 2, o 1 ou o 3. Digamos que eu tenha usado o 3. Então, vão sobrar quantas possibilidades? Vão sobrar 3, que é o 1, o 2 e o 6, para colocar aqui no algarismo das dezenas. De novo, veja só. No algarismo das unidades, só pode ser o 1 ou o 3, porque o número tem que ser ímpar. Então, tem 2 possibilidades para colocar aqui. Pode ser o número 1, o algarismo 1, ou pode ser o algarismo 3, certo? Tem 2 possibilidades para cá. Quantas possibilidades sobram para cá? Olha, eu tenho 5 algarismos no total. 1, 2, 3, 4 e 6. Eu já usei o 4, certo? Que está no algarismo das centenas. E no algarismo das unidades, aqui no algarismo das unidades, eu vou usar o 1 ou vou usar o 3. Vou usar um deles. Vão sobrar quantas possibilidades para o último algarismo? Vão sobrar 3. Então, tem 2 possibilidades para o algarismo das unidades, que pode ser 1 ou pode ser o 3. E tem 3 possibilidades para o algarismo das dezenas. Multiplicando, né, o princípio fundamental da contagem, 2 vezes 3 dá 6. Aqui vai ser a mesma coisa, né? Que eu tenho aqui 6 no algarismo das centenas, exclui o 6. Sobrou quem? 1, 2, 3 e 4. Para o algarismo das unidades, ele tem que ser ímpar, porque o número é ímpar. Então, só pode ser 1 ou só pode ser o 3. Certo? Então, tem 2 possibilidades para o algarismo das unidades. Digamos que eu tenho usado 1. Quem vai sobrar? Vai sobrar o 2, o 3 e o 4. Então, sobram 3 possibilidades para a dezena. E agora é só somar. Tenho 3 possibilidades aqui, 6 possibilidades aqui, 6 possibilidades aqui. Total 15. Então, letra A. É só somar. 3 mais 6, 9, mais 6 dá 15. 15 possibilidades. Gabarito na letra A. Questão 79. Outra questão de análise combinatória. Dos aprovados em um concurso público, os 6 primeiros foram Ana, Bianca, Carlos, Danilo, Emerson e Fabiano. Esses 6 aprovados serão alocados nas salas numeradas de 1 a 6, sendo 1 em cada sala e obedecendo à determinação de que na sala 1 será alocado um homem. Então, o número de possibilidades distintas de alocação desses 6 aprovados é igual a quanto? Então, são 6 pessoas. Quantos homens eu tenho aí? Carlos, Danilo, Emerson e Fabiano. São 4 homens. Certo? Carlos, Danilo, Emerson e Fabiano. 4 homens. Eu vou dispor essas pessoas em 6 salas, só que na primeira tem que ser um homem. Então, quantas possibilidades eu tenho para a primeira sala? 4 possibilidades, certo? E para a segunda sala? Para a segunda sala, pode ser homem ou pode ser mulher. Como eu tinha 6 pessoas e coloquei um homem na primeira, sobraram quantas pessoas? 5. Então, tem 5 possibilidades para a segunda sala. E aí vão sobrar quantas possibilidades para a próxima sala? 4.
E para a próxima, 3. Depois 2 e depois 1. Então aqui estão as salas. Na primeira sala tem que ser um homem. Então tem 4 possibilidades. Certo? Como é que você pode resolver essa questão? Eu tenho 4 possibilidades para cá porque são 4 homens. Bom, como são 6 pessoas, eu coloquei um homem aqui, sobraram 5 pessoas. Aí eu tenho 5 possibilidades para cá, 4 possibilidades para cá, 3 possibilidades para cá, 2 possibilidades para cá e o que sobrar, uma possibilidade para cá. Ou, quem já tem um pouco mais de experiência com análise combinatória, pode simplesmente permutar essas 5 pessoas aqui. Certo? Fatorial de 5. Fatorial de 5, na verdade, é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é justamente aquela conta que eu fiz. Certo? Então, eu tenho 4 possibilidades para cá, para a primeira sala, 5 possibilidades para a segunda, 4 possibilidades para a terceira, 3 possibilidades para essa, 2 possibilidades para essa e uma possibilidade para essa. Por que 4 na primeira? Porque o problema exige que na sala 1 seja um homem. Então, são 4 pessoas. Se você multiplicar aqui, vai dar 480, gabarito na letra B. Ok? Então, 2 questões de probabilidade e até agora 2 de combinatória. Aí, para não dizer que a ESAF, né, seleciona bem os assuntos, mais uma questão de análise combinatória, envolvendo aí permutação circular. Uma reunião no Ministério da Fazenda será composta por 6 pessoas. A presidenta, essa questão aí foi de 2012, né? A presidenta, o vice-presidente e 4 ministros. De quantas formas distintas essas 6 pessoas podem se sentar em torno de uma mesa redonda, de modo que a presidenta e o vice-presidente fiquem juntos? Bom, então eu tenho aqui 5 pessoas, certo? Não, 6 pessoas. 4 ministros, o presidente e a vice-presidente. A presidente e o vice-presidente. O que é que eu vou fazer? Eu vou permutar essas pessoas em torno da mesa. Só que o problema me diz que o presidente, a presidente e o vice-presidente têm que ficar juntos. Certo? Toda vez que você estiver resolvendo uma questão de permutação e o enunciado disser que 2 pessoas têm que ficar juntas, ou 3 ou 4, você vai colocar essas pessoas dentro de uma caixa e vai considerá-las como se fosse uma pessoa só. Certo? Então os 2 ali estão juntos. Você considera como se fosse uma pessoa só. Certo? Então, quantos objetos eu vou permutar em torno da mesa? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou permutar 5 objetos em torno da mesa. Certo? Existe uma fórmula para isso. Quando você vai permutar 5 objetos, ou 6 objetos, ou 7 objetos em torno de uma mesa, a fórmula é o fatorial de n menos 1. Então, se você tem 5 pessoas, 5 objetos em torno da mesa, de quantas maneiras você pode girar as pessoas em torno da mesa? Fatorial de n menos 1. Você vai pegar o número de objetos, que nesse caso é 5, subtrair 1, sobram 4. E aí você vai calcular o fatorial de 4. Certo? Bom, então permutação circular de 5 objetos. Só que eu ainda tenho que multiplicar por permutação de 2. Por quê? Porque eu tenho 2 pessoas aqui dentro dessa caixa. Eu tenho que trocar esses 2 de ordem. Porque pode ser presidente e vice-presidente, ou pode ser o contrário. Vice-presidente e presidente. Certo? Então, por que permutação circular de 5? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 objetos em torno da mesa. O presidente e o vice-presidente têm que ficar juntos. Então, eu vou considerá-los como se fosse um só. Certo? Então, vou girar, vou permutar 5 objetos em torno da mesa, permutação circular de 5. E depois vou permutar o presidente com o vice-presidente. Permutação de 2. Permutação circular, você sempre subtrai 1 e calcula o fatorial. Então, 5 menos 1 é 4. Vou calcular o fatorial de 4. O fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o fatorial de 2 é 2 vezes 1. Certo? Então, está aí o fatorial de 4 vezes o fatorial de 2. O fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O fatorial de 2 é 2 vezes 1. Multiplicou, dá 48. Gabarito na letra D. Então, veja como essa prova foi distribuída.
né? Foram 10 questões. 30% da prova foi de análise combinatória. 20% foi de probabilidade. Então, metade da prova foram 5 questões de probabilidade e análise combinatória. Foi simplesmente metade da prova, certo? Na outra metade, a gente teve 2 questões de matrizes determinantes e sistemas lineares e lógica proposicional, que foi uma questão de equivalência, uma questão de lógica de argumentação e outra questão de argumentação, só que foi uma questão envolvendo conjuntos, certo? Bom, vou ver aqui se vocês têm alguma dúvida. Beleza. Então, nenhuma dúvida aí, só está dizendo aí que acho tão difícil matemática, mas precisa aprender. Matemática é uma questão de treino, certo? É você resolver muitas e muitas questões, principalmente análise combinatória e probabilidade. Se for com matrizes determinadas sistemas lineares, você pode ficar restrito a 50 questões, 40 questões, 30 questões, resolver as mesmas questões várias vezes, tá bom. Não pode fazer isso com análise combinatória e probabilidade. Você nunca pode parar de treinar, certo? Pois bem, eu fico por aqui. Um forte abraço e convido aí o próximo professor agora para continuar o nosso webinar. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um forte abraço e um ótimo domingo a todos, certo? Então vamos esperar aí o próximo professor, certo? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês também podem me contatar através do meu e-mail, certo? guilherme@pontodosconcursos.com.br e até a nossa aula lá do nosso curso, ok? Um forte abraço, bom domingo e até a próxima.